O Fluminense tem um confronto extremamente difícil, mas o Fluminense também precisa fazer o que é para ser feito. O Fluminense não tem outra chance, o Fluminense não tem outra possibilidade, o Fluminense não tem outra escolha, não tem outro caminho. É somente esse, vencer e vencer. E para isso precisa fazer o que precisa ser feito. Wallace, do que você está falando? O Fluminense tem escolhas, tem 11 escolhas. Algumas são óbvias demais. Algumas são óbvias apenas para a gente. Mas parece que para os mandatários, parece que existe uma ordem que vem de cima, porque não é possível, né? Veio um treinador, veio outro treinador, veio um terceiro treinador e eles continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Eu poderia citar para vocês alguns erros que Freitas, por exemplo, lá em Fortaleza, o primeiro gol que o Fluminense tomou, que fez o Fluminense perder a partida, né, porque depois o segundo, foi o Freitas, né, num passe errado. O Fluminense quase tomou diversas vezes gols muito parecidos com esses, né. O melhor momento do Freitas foi no Mundial de Clubes, mas o Mundial de Clubes já acabou há alguns meses e parece que ainda continua como se ainda estivéssemos lá. Ignacio está por aí, entra bem, entra melhor, às vezes não entra bem, mas entra melhor do que o Freitas e não é muito difícil ser melhor do que o Freitas, né? O Samuel no jogo de ida não jogou muito bem, mas Samuel Xavier é o nosso melhor lateral. Mas devido ao Serna não ser o melhor combatente do estilo defensivo, ele acabou virando uma avenida, né? E geralmente ele não aproveita suas avenidas, ou não necessariamente ele, o time, né? Por exemplo, no jogo do Bahia tinha uma avenida pela lateral direita e a bola nunca ia para ele, a bola sempre demorava a chegar nele, quando chegava nele já não era mais avenida. No meio, que também não tem muita discussão, talvez Nonato, talvez Hércules, né? Saiu a notícia de que o Hércules está lesionado para o jogo, e o Soteldo também não vai para o jogo. O Soteldo não ir para o jogo pode ser um lado bom ou um lado ruim. Se for o Soteldo de alguns jogos atrás, não uma notícia ruim, seria uma notícia boa ele não ir para o jogo. Agora, se for dos últimos 2, 3 jogos, aí seria uma notícia realmente ruim, né? 2 gols e 2 assistências dos últimos 3 jogos. Mas talvez a pior dúvida para alguns, e tanta certeza assim para a gente, é que o Everaldo, ele não seria banco nem para minha mãe, cara. Minha mãe, com 70 e poucos anos, ela seria titular no lugar do Everaldo, pelo menos para dar bronca, puxar a orelha. O máximo que ele faz é apontar na hora de marcar e mesmo assim ele marca na hora errada. Ele marca na hora que ninguém está marcando e na hora que está geral marcando ele passeia em campo. Ele é um jogador que anda o tempo inteiro. Mas é porque ele está cansando, né? Ele está cansando, não, perdão. Ele está poupando energia para o restante do jogo. Cara, ele tem que se doar. Se ele estiver cansado, pede para sair. Ele está querendo jogar o jogo inteiro, não sendo ninguém em campo. Aí é complicado. Ele recebe um salário muito alto para se dedicar os 90 minutos se necessário. E não ficar andando em campo. Wallace, mas e o risco de lesionar? Dane-se. Everaldo, você tem que jogar, chutar, disputar no alto. Até mesmo os motivos pelos quais colocam você é porque você ganha no alto. E olha que o seu percentual em relação aos jogadores do Fluminense, realmente, dos atacantes, você realmente ganha muito no alto. Mas em relação ao todo, você tem poucos duelos ganhos, né? Só você dividir no alto não significa que a bola sobe pra gente, significa que você só ganha no alto. E o baixo depois? Se eu consigo acertar a cabeçada no jogador, sinceramente, você erra a cabeçada no gol, meu filho. Aonde que um jogador nesse nível é titular do Fluminense? Eu me pergunto, o que o JK tem feito? Não, o JK contra o São Paulo entrou, fez o gol dele, né, participou mais ativamente, né, das jogadas. O Everaldo jogou o primeiro tempo do São Paulo, teve 6 gols, ele não fez um, não deu uma assistência. Como é possível isso, velho? Como é possível isso? No Grêmio, ele não deu uma assistência, mas deu uma pré-assistência ali, que foi a melhor coisa que ele fez nas últimas jogadas, mas, cara, ele é o jogador que perdeu 2 pênaltis, ele é o jogador que perdeu pênalti, perdeu rebote, ele é o jogador que não gerou possibilidade de a gente ganhar do Borussia. Ele é um jogador, cara, que simplesmente não faz gols
há 4 meses. Ele só tem 2 gols. Ele só tem 2 gols no campeonato inteiro. Cada 38 rodadas. Ele entrou na maioria e ele fez 2 gols. Cara, o Samuel Xavier, que é lateral, tem mais gols do que ele, né? Esse vídeo deveria ser uma escalação, mas por enquanto está sendo um desabafo. Então vamos para a escalação aqui. E antes eu vou convidar você a me seguir aí, siga o meu canal, né? Deixar o seu like, deixar o seu comentário, hypar esse vídeo aqui, para que nesse confronto aqui, né, o Fluminense saia vitorioso. Não apenas vitorioso, mas saia classificado para as finais da Copa do Brasil. Que seja feito à vontade de Deus. Então vamos para a escalação, tricolores. Então vamos lá. Eu acho que infelizmente a escalação do Fluminense vai ser essa daqui. Pera aí, eu tinha essa daqui. Eu acho que a escalação vai ser essa. A mesma do jogo de vinda. A mesma que o Fluminense no segundo tempo não fez nada. A mesma que o Fluminense tomou uma virada. Tudo bem que na virada o Acosta não estava mais em campo, tinha outros jogadores, o Canóbio não jogou, mas é praticamente o mesmo time que enfrentou desde o início da partida, tirando o Canóbio. Freitas, que não marcou o Verratti, apesar de ser fácil ali, aquela cabeçada, ele resolveu segurar o cara em vez de ir na bola e cabeçar. Se ele cabeceia, o jogo teria acabado, o Fluminense teria empatado o jogo, né? E aí, continuando. Esse daqui é o esquema que tem sido nos últimos jogos, e um esquema que não tem agradado os torcedores, não tem agradado em campo. Contra o Bahia, foi esse esquema, e foi necessário sair o Everaldo, né? O Acosta jogou bem, deu uma assistência para o Serna fazer um gol que o Serna perdeu, mas se a gente for comparar todos os gols que o Fluminense fez na Casa do Baldia, o Fluminense fez mais gols com a ausência do Everaldo do que com o Everaldo. Então vamos lá, o que eu acho que deveria ser feito, que eu acho que a maioria dos torcedores também iria querer, né? No mínimo, sair do Freitas e colocar o Ignacio aqui na direita. Outra coisa, como é que o Ignacio, o que o Ignacio faz nos treinos para ele não ser, né? É porque o Freitas é canhoto. O Thiago Silva é destro, jogava no Chelsea como zagueiro pelo lado esquerdo. E a saída ali do Everaldo para o John Kennedy. A saída do Nonato, colocar o Hércules, vamos dizer que seja 6 por meia dúzia. Os jogadores vão à frente, os jogadores correm o jogo todo, os jogadores marcam, se posicionam bem. Então, Hércules e Nonato ali é simplesmente uma questão pessoal. Não acho que um seja muito melhor do que o outro, que necessariamente um precise ser titular. Muita gente fala assim, não tem como no universo Nonato ser titular no lugar do Hércules, ou Hércules ser reserva para o Nonato. Não acho o Nonato um bom jogador, acho o Hércules um ótimo jogador. Os dois têm feito boas participações. Contra o São Paulo, o Nonato entrou e deu ali uma outra dinâmica para a partida, né, com gol e assistência, um golaço e assistência. Não acho que ele seja o problema. Acho que o problema está na zaga e está no ataque. Se o Fluminense tem uma zaga que é muito pior do que os atacantes adversários, a gente corre muito risco. E se no ataque, o ataque é muito pior do que a sua zaga, do que a zaga adversária, o Fluminense está em desvantagem ali a nível ofensivo. E é isso. Quando você tem 3 atacantes e só 2 funcionam, a zaga, que é 4, precisa se dividir, ou seja, vai 2 em cada um, deixa o Everaldo livre. O Everaldo é café com leite, tu não precisa se preocupar com o Everaldo. Agora o John Kennedy, apesar de pensar o que o John Kennedy está fazendo para ser reserva de Everaldo, o John Kennedy é um outro jogador e vai precisar ter ali uma preocupação a mais. Nessa preocupação a mais, né, você dá liberdade para alguns outros jogadores, você não vai precisar jogar por 11 tendo 10 em campo. E aí o que eu acho? Esse mito de você não poder tirar jogador no meio do primeiro tempo ou logo no início do segundo, né, quando muda no intervalo, né, isso deveria acabar, cara. O jogo não tá bem, dane-se o jogador, cara.
Você tem que fazer em prol do time. Se o jogador não tá bem, mas ele saindo vai melhorar, muda o jogador. Ah, mas é porque ele tá sem confiança. Cara, e não é com confiança que ele vai fazer o gol, cara. Não é de num momento decisivo desse. Se ele não fez gol contra o Sport, se ele não fez gol contra a Vitória, se ele não fez gol contra o São Paulo, que estava completamente desfalcado, que a gente fez 6 gols, ele não vai fazer gol num clássico, num jogo de volta, numa semifinal de Copa do Brasil, cara. Se ele fizer, queimei minha boca, maravilha, né? Foi mal. Mas as estatísticas mostram que se ele não fez gols por últimos 4 meses, ele não vai fazer gol agora. Né? Eu falei no outro vídeo, ele vai fazer o gol do título. Não sei qual título. Pode ser esse, pode ser que o Fluminense esteja empatando contra lá no último jogo, faltando 10 minutos, ele entra e faça o gol do título. Amém. Mas não é o que está aparecendo. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma dinâmicazinha. Entramos com esse time. Eu acho que esse time já vai ser melhor ali com o Ignacio, mas vamos imaginar que ofensivamente não está funcionando. Ofensivamente não está funcionando, né? A gente pode fazer uma pequena mudança ali, que o Serna corre muita coisa, o Canóbio corre muita coisa também, mas o Serna cansa mais. O Serna tem aquela questão da bateria dele, que a gente já vem falando aqui há algum tempo, e eu entraria, nem que seja para jogar 10, 15 minutos com a Costa e com o Ganso. Empurro a Costa mais para lá, deixa o Ganso mais para cá e deixa o Canóbio com liberdade para ficar correndo na lateral. Né? Você faz isso por 15 minutos. Né? O Serna jogou mais 5, 10 minutos do primeiro tempo, entrou o Ganso ali, o Acosta vai sair com 20, 30 minutos do segundo tempo para entrar outro jogador. E nesse período aí a gente vai ter Ganso e Acosta juntos. A gente vai ter 2 jogadores para criar. São 2 jogadores em que a zaga adversária vai precisar se preocupar em aonde o Acosta vai colocar essa bola? No Canóbio, que está escorrendo ali o ataque todo, o John Kennedy, que é mais perigoso do que o Everaldo, ou vai tocar no Ganso? Ou a mesma coisa, o Ganso vai tocar no Acosta, vai tocar aqui no Samuel Xavier, que vai fazer o corredor. Ou seja, quando você tem 2 jogadores armando, você gera uma preocupação maior. Né? Principalmente quando você vai pressionar a zaga adversária. Você vai ter mais possibilidade ali, né, de você, com 4, marcar ali. Deixa o Martinelli e o Nonato ali mais fixos, talvez. Você vai ter uma qualidade de saída de bola da zaga muito boa. E no ataque você vai ter uma criação muito boa. Então você perde um pouco na defesa, mas ganha no ataque. Né? Isso se a gente tiver que substituir para fazer isso já no intervalo do jogo. E aí uma outra possibilidade que eu trago aqui para vocês é a seguinte: nessa preocupação da gente mudar jogador, mudar peça, mudar a dinâmica do jogo, é o seguinte: JK aqui embaixo não está jogando bem, ele vai ser substituído. Eu não colocaria o Everaldo logo de cara, deixo o Everaldo para colocar depois. Vamos mudar para algo que não é óbvio. Vamos tirar o John Kennedy, vamos colocar o Ganso ali como falso 9. Né? Ele já fez esse papel de falso 9, inclusive ele vai ser um 10 jogando como 9, assim como o Zubeldia já havia feito com o Luciano, e ele mesmo já falou em entrevistas. Então o Ganso ali, ele faz um pivô melhor do que o Everaldo, ele consegue dominar melhor, a bola não sai dele, ele não precisa, como é que eu posso dizer, ele não precisa ficar simulando falta. O Everaldo faz muito isso. Porque o Ganso, ele segura, tem maior controle, tem maior visão de jogo, ele vai conseguir dar passes que o Everaldo e nenhum outro jogador do Fluminense faria, talvez o Acosta, mas o Ganso conseguiria fazer ali de costas mesmo, colocar um jogador na cara do gol, um Canóbio, um Serna. Então essa daqui já seria a primeira mudança. Né? A segunda mudança, o Acosta depois saindo, porque o Acosta sempre sai, ele corre a partida inteira, né? E aí entraria o Bernal. Entraria o Bernal aqui, a gente ficaria com 3 volantes, o Ganso viria para trás, né? E aí o Bernal ficaria com aquele ali na frente da zaga mesmo, dando um pouco mais de liberdade para Martinelli e Nonato, o Ganso podendo recuar um pouco mais para jogar talvez ali como um 4º homem de meio de campo, Serna e Canóbio livres para ficar entrando na área ali. E ele vai dificultar muito a zaga do Vasco, porque apesar de não ter o jogador fixo, você 2 jogadores
uma hora um é um centro, uma outra hora é um centroavante. Isso por um determinado momento do jogo. E eu trocaria também, dependendo da situação, o Samuel Xavier para Guga. Eu sinto que o Guga, quando ele entra em jogos assim, clássico, o maluco é outro, cara. Tanto que ele foi eleito o melhor jogador da partida em 2-1. Não sei se você vai lembrar, ele fez um golaço contra o Vasco, né? Então o Guga jogando contra o Vasco ali, talvez no meados do segundo tempo, principalmente se o Fluminense estiver ganhando já. Ele ia fazer essa função muito bem, porque o maluco se doa muito, né? O Samuel Xavier, ele joga bem, mas chega um determinado momento da partida que ele está cansado, e essa partida não é para jogador se sentir bem, essa partida é para ser conquistada e a vaga conquistada também. Então é isso, tricolores. Esse daqui é o time que eu colocaria em campo, com as modificações que eu faria para que a gente consiga sair vitorioso dessa partida aqui do lado. Então deixe seu like, deixe seu comentário, siga a página aí para que esse vídeo chegue a outras pessoas e outros tricolores vejam essa página aqui. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Bom jogo para você, que a vitória venha, que seja feita a vontade de Deus. É isso. Valeu.